Isso mesmo, eu pedi demissão do meu emprego. Por que eu pedi demissão do meu emprego? Como alguns de vocês sabem aí, né? Esses tempos aí eu consegui um emprego, certo? E eu tava feliz, até tava feliz por ter conseguido, né? Essa nova fase da minha vida, que eu tava achando que era uma nova fase. E fui contratado como operador de cafeteria, assim, trabalhava, aliás, agora numa cafeteria, né, que fica bem colada ao supermercado, né. Eu realizava atendimento ao público e anotava pedido, entregava os pratos na mesa. Mas hoje eu decidi pedir demissão, certo? E por que eu fiz isso? Hoje mesmo cedo eu já estava decidido no coração de pedir a demissão. A imagem aqui não está tão boa aqui. Vou melhorar. Então o que acontece? Hoje cedo eu já estava com a mente em pedir demissão, certo? E aí eu estava chegando perto aqui do trabalho, pensando, poxa, eu já vou ir lá no RH pedir demissão. Só que eu estava conversando com Deus, é isso mesmo que o Senhor quer pra mim? Então eu fiz um teste, eu trabalhei mais um tempo. Eu cheguei no supermercado, que é um supermercado onde eu trabalhava, e eu pensei, vou fazer um teste. Se for pra eu ficar aqui, eu vou aguentar, né? Trabalhar aqui, Deus vai enviar os sinais pra mim, se eu devo ou não ficar nesse ambiente, certo? Aí eu decido hoje ainda. Pois bem, eu trabalhei hoje do meio-dia às 3 da tarde e os sinais que eu acabei vendo pra mim eram os mais sutis possível, porque, poxa, vamos lá, a menina hoje tava conversando comigo, aí ela falou o seguinte pra mim: deixa eu ver. Olha só o que ela falou, deixa eu ver. Eu nem vou falar na verdade o que ela falou, mas a questão é a seguinte: eu passei por... eu nem sei como eu posso descrever isso, mas eu passei por algumas situações, não é só hoje, né? Nesses dias que eu trabalhei, eu passei por situações, né, que são pequenas situações em que você percebe que de alguma forma você está sendo ali um pouco subjugado, né? Você está recebendo algumas ordens que não é bem uma ordem de trabalho, certo? Eu sei quando eu tenho que obedecer, né? Obedecer alguma ordem. Renan, faz isso, por favor. Vou lá e faço. Só que hoje eu já percebi alguns comentários que eu não gostei, né, dentro da empresa. São pequenos comentários, pequenos sinais que dá indício que meu futuro ali não vai ser bom. Isso eu já tenho experiência na vida, né? O primeiro dia é bom de trabalhar, é gostoso, certo? Você se empolga, mas com o passar dos dias você vai começando a conhecer o ambiente de verdade, quem realmente são as pessoas, e aos poucos você vai entendendo como cada um trata um outro ali, né? E eu simplesmente não aceito algumas formas de tratamento em relação à minha pessoa, na forma de subjugar, né? De tentar subjugar, de tentar, às vezes, pequenas humilhações, comentários de tentar humilhar, né? É isso que eu senti hoje. Pequenos comentários ali, sabe? Pequena coisinha que eu já sei que alguma hora pode virar algo maior e dar problema não só pra mim, mas pra pessoa também, certo? Então, gente, trabalhar registrado é isso. Você vai ter que se submeter a situações onde você simplesmente vai ter que, mesmo você estando certo, você vai ter que aceitar, né? E às vezes você vai ter que fingir que tá tudo bem, mas não tá bem não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Meu nome é Renan Silveira Oliveira. Eu sou livre. Eu sou livre, eu posso dizer com a boca cheia. Eu sou livre.
Hoje eu fiz o que eu queria. Hoje eu fiz o que eu queria. Sabe por que eu fiz o que eu queria? Porque eu sou um filho de Deus. E eu tenho como ganhar o meu dinheiro. Porque Deus, Ele colocou na minha vida uma coisa chamada trabalho. Pra mim mesmo. Certo? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês hoje. Eu falei, eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui pra ver o que que dá. E eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Então, eu falei, eu vou ficar aqui mais 3 horas. E eu fiquei. Eu quero ir embora agora, que eu pedi demissão. Eu fui pedir demissão mesmo, sabe por quê? Porque eu quero fazer isso. Eu sou livre. Eu me enfiei nessa situação. Eu me enfiei nessa situação. Por quê? Porque eu quis, mas não era vontade de Deus. Eu achei que estava sendo vontade de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês em relação a esse emprego também. Não era para eu ter conseguido esse emprego, certo? É aí que está o mal. É aí que está a raiz do problema. Porque quando algo não vai bem, ele não dura muito tempo não, certo? Quando algo não vai bem ou não vai ir bem, ele não dura muito tempo e ele dá sinais. E eu, gente, para conseguir esse emprego, eu vou falar para vocês, eu não sou hipócrita não. Eu gosto de falar a verdade, mas eu menti para conseguir o emprego. Tô revelando isso a vocês, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu menti para conseguir um emprego, por quê? Porque no exame admissional falava o seguinte: tinha algumas questões pessoais, né, em que eram questões importantes que eu tinha que assinar lá, né? E o que eu fiz? Eu menti em algumas questões para que eu conseguisse um emprego, porque se eu falasse a verdade, provavelmente não iriam me contratar por causa de algumas questões pessoais. Então eu menti, gente, para conseguir um emprego. Aí que já começou errado. Aí que Deus colocou no meu coração, ficou cutucando: Renan, isso não é pra você, você começou errado, você começou mentindo, sai desse emprego, né? Então eu pedi perdão pra Deus, mas eu ainda quis testar. Poxa, será que isso é o que Deus quer pra minha vida? Eu tenho que valorizar meu trabalho. Eu tenho que valorizar meu trabalho, sabe por quê? Imagina eu descarregando tudo isso aqui, ó. Imagina eu descarregando tudo isso aqui, ó. É por isso que eu tenho que dar valor pro meu trabalho de vender doce na rua. Imagina descarregar todo esse caminhão aí. É um trabalho registrado. E aí? Entendeu? É difícil vender na rua, né? Tem semanas que chove a semana inteira, afeta bastante o faturamento, tem dia que não vende quase nada, mas a gente é livre. A gente é livre e a gente tem oportunidade ainda, se a gente souber investir, ter um delivery, uma empresa, né? Nem que você trabalhe dentro de casa, certo? Nem que você trabalhe dentro de casa. A minha mãe, por exemplo, ela trabalha dentro de casa, ó, a empresa dela aqui, ó, no boné. É a empresa da minha mãe, certo? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Eu menti pra conseguir um emprego e Deus colocou isso no meu coração. Renan, faz o certo, faça o certo. E eu queria pedir a demissão, mas pensei, pô, será que realmente eu tenho que sair do emprego? Aí Deus deu sinais, né, na tratância, que algumas colegas de trabalho estavam me tratando, eu não gostei, né? E eu já percebi que aquilo poderia virar um problema maior no futuro, porque começa assim, comentários pequenos, né? Comentários que parecem inofensíveis, mas que tem uma cutucadinha ali, uma facadinha, né? Então, eu sou esperto nisso, gente. Eu sou esperto nisso, então é um sinal de que eu não devo permanecer nesse emprego. Eu devo continuar vendendo na rua, porque é meu trabalho. Eu tenho que agradecer. O que eu preciso mais no meu trabalho é se empenhar mais, né? Pra eu voltar a ter os resultados que eu tinha antes. Coisa que é difícil, porque parece que eu não sinto mais que eu tenho a mesma capacidade de antes. Isso é um pensamento meu, mas é um pensamento limitante. Eu sei que isso eu posso contornar.
Eu pedi demissão, gente. Eu pedi demissão. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe quantos dias de empresa? 4 dias e meio de empresa. 4 dias e meio. Certo? 4 dias e meio de empresa. E eu cortei o mal pela raiz. Tô fazendo a vontade de Deus, né? E eu tô feliz. Eu fui atrás dessa experiência de novo na minha vida, achando que algo poderia ser diferente, mas no fim das contas é a mesma situação, é a mesma realidade, que quem trabalha registrado, quem trabalha em equipe principalmente, sempre vai passar por momentos que nenhum ser humano deve passar, no meu ver. Então eu vou continuar vendendo na rua, eu vou continuar fazendo aquilo que eu sei fazer, certo? E Deus vai suprir as minhas necessidades como sempre supriu, certo? Eu tô muito feliz em fazer esse vídeo, gente. Saber que eu saí de um emprego e tô conseguindo sair de outro, certo? Ou melhor, eu saí desse emprego e tenho um trabalho, né? Tenho uma providência na minha vida, certo? Por isso que a gente tem que confiar em Deus, não confiar no homem, confiar na nossa própria capacidade. Agora, graças a Deus, eu tenho certeza que ainda dá tempo para eu consertar as coisas que eu fiz, burocraticamente falando, né? Eu preciso dar baixa na minha carteira. É uma experiência, gente. É uma experiência profissional que confirma aquilo que eu sempre falei em relação ao trabalho registrado, né? Que, poxa, você pode estar ali no prédio, num lugar que tem um ambiente bonito, mas e a tratância que eles têm com você? E a tratância que eles têm com você no seu trabalho? Porque, vamos falar a verdade, não é seu trabalho, é o trabalho de um conjunto de pessoas ali. Você é só mais um, certo? Então, essa experiência que eu tive foi só mesmo para confirmar, né, o que eu sempre digo em relação ao trabalho registrado. Todo trabalho é digno, mas muitos trabalhos aí ninguém valoriza o que você faz, ou às vezes desvaloriza você, não é nem seu trabalho, desvaloriza você por ser quem você é, né? Então, o que eu quero falar para todos vocês, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sou livre por minha capacidade. Sabe por que eu sou livre? Eu sou livre por causa dele, por causa de Deus. Eu sou livre por causa dele, que tá lá no céu. É por causa dele que eu tenho a minha liberdade. E nesse momento que eu procurei emprego na minha vida, certo? Para buscar talvez um novo caminho, um novo sentido, Deus está confirmando para mim: Renan, não é esse caminho que você tem que seguir. Não é esse caminho. Olha a experiência que você passou, certo? Essa experiência que não evoluiu para algo pior, que poderia acontecer algo pior, né? Começa com alguns comentários, que nem eu falei. Hoje eu já percebi que alguns colegas de trabalho começaram com alguns comentários que eu não gostei em relação à minha pessoa, certo? Eu não gostei. Vocês podem até achar que é bobo, né? Poxa, Renan, você vai se incomodar com um comentário que alguém fez sobre você, ou alguém que está um pouquinho acima de você lá dentro criticou o que você estava fazendo dentro do trabalho, ou comentou algo que você não gostou, só por isso você vai sair? Não, gente, isso é apenas
o início de algo muito ruim que pode acontecer pela frente, não só na minha vida, mas na vida de vocês. Isso pode evoluir para uma discussão. Isso pode evoluir para uma briga dentro de um ambiente de trabalho. E você não conhece a pessoa, certo? Você não sabe se é uma pessoa que está disposta a fazer algo ruim e tal. E uma pessoa assim que infelizmente pode estar, né? Uma pessoa que pode estar ali vidrada no emprego dela, porque ela não sabe fazer mais outra coisa na vida. Essa pessoa não sabe fazer mais outra coisa da vida, a não ser trabalhar para os outros. Essa pessoa não sabe o que fazer, a não ser trabalhar para os outros. Porque pergunta para ela, vai trabalhar sozinha? Vai conseguir seu dinheiro sozinha? Você consegue? Você consegue parar de depender de terceiros para conseguir seu alimento? Isso é uma vergonha. Eu mostro para vocês aqui no meu canal que vocês podem sim, qualquer um pode conseguir seu dinheirinho vendendo na rua, certo? Tem momentos difíceis, tem momentos maravilhosos vender na rua, certo? É um trabalho abençoado. E é isso que eu quero falar para vocês. Trabalhem para vocês mesmos. Vocês que não estão gostando mais do emprego de vocês, arrisca. Vocês não precisam vender na rua. Por que você não começa com delivery? Tenta começar com delivery. Coloca aí, depois... Ah, Renan, eu só sei fazer dinheiro com o meu emprego. Então depois você chegar do seu emprego, abre à noite, se você tiver um horário disponível no seu dia, usa aquelas 3 horas, 5 horas para abrir seu delivery, certo? Porque a pior coisa do mundo é você depender de um terceiro para você fazer o seu dinheiro, certo? Então eu tenho que dar mais valor pro meu trabalho, né? Eu tenho que entender, poxa, tá difícil vender nesses últimos tempos, essa é a grande verdade. Nesses últimos tempos tá difícil fazer vendas, mas o mais importante de tudo, Deus não deixa faltar na sua vida. Esse é o mais impressionante. Teve dias, semanas inteiras que minha venda foi fraca, mas não faltou nada pra mim. Não faltou nada. Não faltou nada. Aí, meu filho, aí Deus pode usar outras pessoas, certo? Para cobrir aquilo que você não consegue. Isso que Deus é maravilhoso, né? Então, foi um erro, sim, eu procurar emprego, né? Mas Deus confirmou no meu coração, não é esse o caminho. Não é esse o caminho, certo? Então é bola pra frente, como muitos dizem por aí, né? Cabeça pra cima e continuar com o trabalho. Comecei em setembro de 2021 meu trabalho, gente, na rua. E hoje nós estamos em 2026. Esse ano vai completar 5 anos que eu trabalho vendendo na rua. 5 anos. 5 anos vendendo na rua, né? Então eu dou graças a Deus pela minha vida, certo? Dou muito graças a Deus. Quero continuar firme com esse pensamento. Poxa, Deus me abençoa com um trabalho simples. No entanto, é esse trabalho que dá a comida na minha mesa, certo? Eu agradeço sim a oportunidade, né, da empresa ter me dado essa oportunidade de eu voltar a trabalhar registrado, mas o ambiente de trabalho parece que é a mesma coisa dentro de todas as empresas. Todas as empresas, na questão de ambiente de trabalho, parece que são todas iguais. Infelizmente, se você trabalha em uma empresa, pode ter certeza
que dentro do seu ambiente de trabalho, ou mesmo se você tem um cargo público, você é funcionário público, isso é a experiência de muitas pessoas que já falaram comigo. Existe muita gente que faz o que Deus não gosta, né? É clima pesado dentro de uma empresa, é um clima que qualquer coisa pode sair discussão, briga, rixa, inveja, pode ter um querendo derrubar o outro, tem gente que não gosta de você e todo mundo ali lutando pelo pão que o patrão vai dar, né? Por isso que eu tenho que dar valor pro meu trabalho. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar as pessoas que estão lá na África. As pessoas que estão lá na África estão sofrendo muito para conquistar um pedaço de pão, né? E com o meu trabalho, graças a Deus, eu consigo levar o pão para minha casa, né? Então, dentro de empresa, dentro de lugares públicos, sempre vai ter aquele climinha, né? De fofoca, gente falando de você, gente comentando sobre a vida deles que você não quer ouvir, mas você é obrigado a ouvir porque você tá lá, né? Muita gente fazendo comentários, às vezes depreciativo das coisas que você faz, né? Gente que tá mais tempo lá, às vezes vai tentar te diminuir, mas você tem que simplesmente baixar a cabeça. E eu não baixo a cabeça, né? Eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, só pra Deus. Só pra Deus eu vou baixar a cabeça e entender que trabalho tem. O trabalho tem. O trabalho tem em qualquer lugar, é só você começar. É só você acreditar que você consegue. E não se iludir que você precisa de X para sobreviver. Deus, Ele provê na sua vida. Essa é a grande verdade. Deus provê na sua vida. Você pode ganhar 500 por mês. Você pode ganhar 300 por mês. Você pode ganhar 700, 100, 200. Deus vai prover na sua vida. Entendeu? Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Nessa tarde linda aqui na cidade de Avaré, onde eu moro, né? Eu só peço perdão para Deus pelos meus erros que eu cometo na minha vida, decisões mal calculadas que eu cometo. Eu sou um ser humano, eu erro bastante, né? E esse com certeza foi um erro na minha vida, mas serviu para comprovar aquilo que eu sempre achei, que trabalho registrado é uma ilusão. Trabalho registrado é uma ilusão. Você se ilude com a estrutura de uma empresa, mas no final das contas o que vale é você e o que Deus acha de você, né? Você acha que Deus realmente quer isso para sua vida? Olha para sua vida, faz uma análise real. Olha a sua vida, é essa vida que Deus quer que você leve dentro aí do seu trabalho? É essa vida que Deus quer pra você? Essa vida que talvez, eu não sei como você trabalha aí, eu não sei como é o lugar onde você tá, mas você se sente bem? Você é tratado bem? Alguém faz comentário que te machuca? Gente, isso não é coisa de Deus. Vai buscar o seu. Vai buscar o seu. Eu não conheço alguém da Bíblia que tenha trabalhado para os outros de uma forma que Deus queria. Eu acho que não tem, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fabricava tenda. Pode ser que alguns personagens, eu acredito que a maioria dos personagens da Bíblia trabalhavam para eles mesmos, a maioria. Jesus era carpinteiro, Jó era fazendeiro, né? Tinha terras, era rico. Então até José foi governador do Egito, se eu não me engano, né? Olha só. Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo longo, mas eu expliquei pra vocês. Eu me demiti, eu sou livre.